Olá, boa noite. Boa noite. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já está no complexo penitenciário de Bangu. Cabral foi preso hoje de manhã em mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Ele é acusado de chefiar esquema de corrupção de 220 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral recebia uma mesada de 500 mil reais de empreiteiras. E Justiça determina que ex-governador Antony Garotinho também seja transferido para o presídio em Bangu. Ele passou mal depois de ser preso ontem e estava internado em um hospital municipal. Justiça confirma a absolvição dos réus pelo desabamento na estação Pinheiros do metrô em 2007. A cratera que se abriu na construção da estação Pinheiros matou 7 pessoas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, a atriz Andréa Nóbrega vai contar as novidades da carreira enquanto prepara um jantar delicioso. Confira ainda as novidades do mundo dos famosos. Dicas sobre viagens de navio. E aqui no palco, os queridos João Bosco e Vinícius tocam o melhor da música sertaneja. Estou esperando você. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a absolvição dos acusados pelo acidente nas obras da linha 4 amarela do metrô em janeiro de 2007. A cratera que se abriu na construção da estação Pinheiros deixou 7 pessoas mortas. Dos 14 réus, 12 voltaram a ser absolvidos agora em segunda instância. Todos eram funcionários de empreiteiras ou do metrô. O julgamento do recurso durou menos de 2 horas. Desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram a decisão da primeira instância, que absolveu criminalmente 14 réus do desabamento, entre funcionários das empreiteiras e do metrô que trabalhavam na obra. A Justiça entendeu mais uma vez que não havia provas suficientes para incriminar os acusados. Vários técnicos, geólogos, engenheiros, professores de Londres que vieram para cá, todos eles afirmaram que o acidente se deu por razões absolutamente imprevisíveis. A decisão de hoje, em segunda instância, não foi unânime. Dos 3 desembargadores que votaram, 2 decidiram pela absolvição. Agora, o Ministério Público vai analisar se ainda cabe recurso. Os acusados, cada um na sua esfera de atuação, foram negligentes em notar determinadas situações, foram imprudentes ao continuar com a realização da obra. O acidente aconteceu em janeiro de 2007 e deixou 7 mortos. O desabamento nas obras da estação Pinheiros da linha 4 amarela abriu uma cratera e engoliu caminhões, máquinas, um micro-ônibus e pessoas que passavam pela região. Hoje, o jornal Folha de São Paulo revelou que representantes de empreiteiras envolvidas no acidente negociaram o pagamento de propina ao então promotor do caso, Rui Pires Galvão Filho, para abafar as investigações. O jornal cita um e-mail apreendido pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. Na suposta mensagem que teria sido enviada no dia 2 de julho de 2007, o diretor da Odebrecht nas obras, Márcio Pellegrini, pede autorização para pagar um beneficiário que seria o promotor. A mensagem diz que o pagamento refere-se à ação de apoio no processo de investigação do MP. Ainda de acordo com a publicação, a cúpula do Ministério Público abriu uma investigação para apurar a denúncia. Hoje, o governador Geraldo Alckmin falou sobre o caso. O governo
tratou de apoiar todas as famílias na questão da indenização civil, que grande parte foi feita. O Ministério Público é extremamente competente para poder investigar um próprio membro do MP. O procurador Rui Galvão Filho nega ter negociado vantagens a empreiteiras e diz que nunca poderia ter favorecido as construtoras porque não atuou no caso. Em nota, a promotoria informa que o episódio foi devidamente investigado pela Corregedoria do Ministério Público e diz ainda que o procedimento foi arquivado, uma vez que nada se apurou contra a atuação do membro do Ministério Público de São Paulo. Um vídeo feito com celular e que circula pelas redes sociais mostra o arrastão que aconteceu ontem à noite na Avenida Almirante Delamare, em Heliópolis. Até agora, ninguém foi preso. Cerca de 20 homens armados abordaram motoristas que passavam na Avenida Almirante Delamare, em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, por volta das 7 horas da noite de ontem. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a ação dos bandidos durante o arrastão. O motorista deste carro azul é abordado com violência. De acordo com a polícia, desta vez a estratégia usada pelos bandidos foi atípica. Acompanhado de rojões, né, que causando ainda um fator psicológico muito complicado, né, para as pessoas que estavam ali sendo vítimas, né. Confunde com tiro, não sabe muito bem o que está acontecendo, de repente tem uma arma apontada em sua direção, portas dos carros sendo abertas. Isso foi um fato atípico que a gente até começa a indagar do porquê desse estardalhaço todo. Esta vítima, que prefere não mostrar o rosto, utiliza a avenida como opção para chegar no ABC Paulista, onde mora. Ela teve seus documentos recuperados pela polícia e nos contou como foram os momentos de tensão. Eu ouvi os fogos e realmente parou o trânsito, começou uma correria, os motoristas que estavam mais à frente começaram a tentar dar ré e virar, voltar com o carro. Eu não consegui sair porque eu estava presa numa viela, tinha carro atrás e os carros na frente. E aí eles vieram e foram passando em todos os carros e tirando as coisas e abordando as pessoas, pedindo celular, relógio, anéis, bolsas. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que só até setembro deste ano foram registrados aqui no 95º Distrito Policial de Heliópolis 1.583 boletins de ocorrência de roubos. Mas este número poderia ser maior se as pessoas denunciassem os delitos. Sabemos que as vítimas têm medo de vir à delegacia, né? Nem vêm muitas vezes no 95DP, fazem os BOs longe daqui, né? E não reconhecem, não querem reconhecer as pessoas. Elas têm medo de represálias, que vão ter que comparecer em juízo. Isso realmente dificulta a responsabilização desses indivíduos. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, já está no complexo penitenciário de Bangu. Cabral foi preso hoje de manhã em mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Ele recebia uma mesada de R$500 mil de empreiteiras como a Carioca Engenharia, segundo o Ministério Público Federal. A polícia chegou à casa de Sérgio Cabral, no Leblon, zona sul do Rio, por volta das 6 da manhã. Além dele, outras 8 pessoas foram presas na Operação Calicut, por suspeita de desvios em obras do governo estadual feitas com recursos federais. O prejuízo estimado aos cofres públicos, segundo os investigadores, é superior a R$220 milhões. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral, que governou o estado de 2007 a 2014, chefiava a organização criminosa e chegou a receber R$2.700 mil em espécie da empreiteira Andrade Gutierrez, por contrato em obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Também houve desvios de recursos de obras da reforma do Estádio do Maracanã, do Arco Metropolitano e do Parque das Favelas. Segundo a investigação, o esquema do grupo ligado ao ex-governador lavou dinheiro comprando bens, como joias, uma lancha avaliada em R$5 milhões, vestidos de grife e até cachorros quentes de uma festa de aniversário do filho do político. Partindo do pressuposto que a propina era solicitada num patamar de 5 mais 1%, ou seja, 5% para o governador Sérgio Cabral e mais 1% de uma denominada taxa de oxigênio, que era destinada à Subsecretaria de Obras,
conduzida pelo investigado Hudson Braga, foi possível fazer uma estimativa de que houve solicitação de propina, não só da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia, mas também de todas as empreiteiras que participaram desse consórcio. Os dois operadores da propina, segundo a investigação, eram Hudson Braga e Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, ex-secretário de governo do Rio de Janeiro. Eles estão entre os presos. A mulher de Cabral, Adriana Anselmo, também foi alvo de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor e depois liberada. Segundo o Ministério Público Federal, também foi determinado sequestro e apreensão de bens do ex-governador e de outras 11 pessoas físicas e 41 pessoas jurídicas. Em negociação de delação premiada, o empreiteiro Fernando Cavendish disse à Força-Tarefa da Lava Jato que deu um anel de 220 mil euros, cerca de 800 mil reais, para o ex-governador presentear a então primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, em seu aniversário em 2009. No mesmo ano, fotos divulgadas no blog do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que foi preso ontem, mostram Sérgio Cabral quando ainda estava à frente do Estado e 5 de seus secretários em momentos de confraternização com o dono da Delta Construções, Fernando Cavendish, em viagem oficial a Paris. Depois de passar por exame de corpo de delito no IML, Cabral foi levado para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Sérgio Cabral, ladrão! Várias pessoas foram às ruas para acompanhar a viagem feita pelo comboio de carros da Polícia Federal. O ex-governador foi vaiado. Procuradas, a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia não quiseram se manifestar sobre as investigações, assim como a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. As defesas do ex-governador Sérgio Cabral, de Hudson Braga e Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho não retornaram nossas ligações. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Em 24 horas, 2 ex-governadores presos pela Polícia Federal. Antony Garotinho, porque comprou votos. Uma velha prática da fraude repetida em pleno século XXI no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral torrou 224 milhões de reais em propinas e foi preso na Operação Calicut. Calicut, na Índia, foi a cidade onde Pedro Álvares Cabral, com o mesmo sobrenome do ex-governador do Rio, perdeu uma batalha e começou a decair na vida. O pessoal da Polícia Federal tem muita ironia na escolha dos nomes de suas operações. Essa ironia se reflete até nas piadas que circulam nas redes sociais, né? Por exemplo, se diz que até que, enfim, depois de 516 anos, conseguiram pegar o responsável pelo problema do Brasil, que é o Cabral. Olha, a piada é boa, mas a verdade é que ela não reflete uma comédia, ela reflete uma tragédia. A tragédia do Brasil em geral, corroído, corrompido e impraticável hoje por causa dessas práticas daninhas. Mas é realmente uma tragédia. Bom, eu volto na terça-feira. Espero você direto ao assunto. Em té. E o juiz Glaucemir de Oliveira, da 100ª Zona Eleitoral de Campos, determinou que o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, seja transferido para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Ele passou mal depois de ser preso ontem e estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar. Garotinho é acusado de fraude na eleição municipal em Campos dos Goitacazes, onde é secretário de governo e onde sua mulher, Rosinha, é prefeita. O ex-governador é um dos investigados na Operação Chequinho, que apura o uso do programa social Cheque Cidadão na compra de votos. Ontem, a ministra Luciana Lócio, do Tribunal Superior Eleitoral, negou um pedido de liberdade movido pela defesa do ex-governador. Hoje, Rosinha deu uma entrevista ao programa Atualidade da Rádio Gaúcha. Ela disse que a prisão de Garotinho é uma retaliação e acusou políticos do Estado. Isso tudo é retaliação, porque na semana passada eu estava com o Garotinho em Brasília. Ele entregou na Procuradoria-Geral
um documento com mais de 1000 folhas, com provas contra o ex-governador Cabral, o governador do Rio de Janeiro, Pezão, contra o presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa daqui, o ex-presidente da ALERJ também, e tem outras pessoas de outros poderes envolvidos, e ele denunciou tudo com prova. Questionada sobre quem seriam as pessoas de outros poderes, Rosinha citou o nome do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Luiz Sveiter. Teríamos, essa semana que vem, uma audiência, outra lá em Brasília, onde ele ia aditivar novas provas. Já estão, inclusive, na delação do Cavendish. Eu vou citar o ex-presidente do Tribunal de Justiça, o Luiz Sveiter, o presidente da Assembleia Legislativa. Primeiro, eles estão pegando primeiro quem não tem foro privilegiado. Antony Garotinho foi governador do Rio de Janeiro de 1998 a 2002, quando concorreu à presidência da República. A mulher dele, Rosinha Garotinho, foi eleita governadora do estado e ele assumiu a Secretaria de Segurança no governo. Nesse período, uma série de denúncias de crimes eleitorais e comuns recaíram sobre o casal. Doleiro Alberto Youssef deixa a prisão e passa a usar tornozeleira eletrônica. Ele deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba na hora do almoço. Nos próximos 4 meses, Youssef deve ficar em prisão domiciliar em um apartamento na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Youssef foi um dos primeiros alvos da Lava Jato e fechou acordo de delação premiada. Ele foi detido em 2014 numa investigação sobre uma quadrilha de lavagem de dinheiro, mas a Lava Jato cresceu quando foram encontradas conexões entre Youssef e ex-funcionários da Petrobras, como Paulo Roberto Costa. Youssef foi condenado a mais de 120 anos de prisão por diversos crimes, mas obteve a progressão da pena no acordo de delação. Ex-ministro do Planejamento de Michel Temer, o senador Romero Jucá, do PMDB, foi oficializado nesta quinta-feira líder do governo no Congresso. O novo líder é alvo de 7 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, sendo 2 da Operação Lava Jato. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial. Atual presidente nacional do PMDB, Romero Jucá vai suceder a senadora Rose de Freitas, do mesmo partido, na liderança do governo no Congresso. Ele já ocupou o mesmo cargo nos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. No início do governo interino de Temer, Jucá foi nomeado ministro do Planejamento, mas ficou no cargo apenas 12 dias. Ele foi pressionado a pedir demissão por causa de uma conversa gravada pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sugerindo abafar a Operação Lava Jato. A Associação dos Magistrados do Brasil defende que o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, deixe o cargo devido às suspeitas que pesam sobre ele na Operação Lava Jato. A declaração foi dada hoje pelo presidente da AMB, João Ricardo Costa, após um evento no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a comissão criada no Senado para passar um pente fino nos supersalários é uma retaliação aos juízes, devido às recentes investigações a parlamentares. Costa disse ainda que os salários acima do teto devem ser fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça e não pelo Congresso. Ele afirmou que há atualmente no Congresso Nacional investidas para desestruturar a magistratura e o Ministério Público. Renan Calheiros ainda não se manifestou. A votação do relatório sobre medidas anticorrupção foi adiada mais uma vez. Uma nova tentativa de votar o parecer foi marcada para a próxima terça-feira. O presidente da comissão que analisa o projeto de lei, Joaquim Passarinho, do PSD, cancelou a reunião que votaria o pacote proposto pelo Ministério Público Federal. Como nós não tivemos o quórum, vamos ficar aqui a manhã toda esperando. Está nítida a decisão, não são só 30, são 60, porque nós temos 30 suplentes. Está dando a nítida que as pessoas não querem ainda votar. Hoje pela manhã, o deputado disse não ter pressa para aprovar o relatório, que eleva de 10 para 17 o número de medidas anticorrupção. Ele também falou sobre as divergências em torno da proposta. O ponto polêmico, vocês viram ontem, que foi a retirada do parecer da responsabilidade de crimes de responsabilidade de procuradores e juízes. É algo em que a grande maioria da comissão solicitou ao relator que incluísse novamente na pauta, no seu relatório.
O relator Onyx Lorenzoni, do DEM, justificou a retirada do parecer. Como havia, e este foi o diálogo com os procuradores, o risco desta medida, porque ela estava muito aberta, a redação, e ela poderia dar curso àquelas manobras que estava sendo tentada por partes do Congresso de tentar confrontar, calar procuradores ou investigadores, nós aceitamos a argumentação e a retiramos. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, divulga mais nomes que vão compor seu governo. Já foram escolhidos 17 secretários. Os próximos 5 serão anunciados na próxima semana. Jorge Damião ocupará a Secretaria de Esportes, no qual já foi secretário adjunto em 2006. Atualmente, ele é diretor de Relações Institucionais da TV Cultura. Gilberto Natalini, do PV, vai comandar a Secretaria do Meio Ambiente. Eleito vereador pela 5ª vez, é conhecido por defender projetos ambientais. Paulo Ebel será secretário de Planejamento e Gestão. Ele vem do setor privado e já foi diretor-geral do LIDE, o grupo de líderes empresariais criado por João Dória. Marcos Penido, atual presidente da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, assumirá a Secretaria de Serviços e Obras. Ele foi secretário de Habitação do governo Alckmin em 2014. Na parte da tarde, João Dória se reuniu com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, aqui na sede da Federação das Indústrias. Os dois almoçaram com empresários. O tema do encontro foi oportunidades para o setor privado na cidade de São Paulo. João Dória anunciou ainda a nomeação do empresário Juan Queiroz, que já foi vice-presidente da Fiesp, para comandar a SP Negócios, órgão responsável por obter investimentos da iniciativa privada. No momento, Queiroz está à frente do Invest SP, agência semelhante no governo estadual. Queiroz foi questionado sobre processos a que responde na Justiça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o empresário teve bens bloqueados e acumula uma dívida de 60 milhões de reais. Isso é segredo de justiça e eu não posso responder sobre isso, que é uma questão privada. Toda transparência seja dada. Isso evita dúvidas e transforma questões em soluções, principalmente quando você pode usar da transparência absoluta. Acho que valeria a pena, talvez, ter um pequeno dossiê para poder encaminhar todos os jornalistas indistintamente. Hoje o paulistano enfrentou mais um dia quente com termômetros na casa dos 30 graus. Pois é, mas a semana deve terminar fria na Grande São Paulo. Vamos aos detalhes da previsão para amanhã. Falta pouco para começar o verão e uma nova onda de frio atinge parte do estado de São Paulo. O sol ainda aparece no interior e nem deve chover no noroeste e no oeste do estado. Por lá, a sensação ainda é de calor amanhã. A máxima chega aos 31 graus na cidade de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto. E o vento frio e úmido vindo do oceano deixa o tempo bastante nublado, com chuva a qualquer hora aqui na faixa leste. No litoral, amanhã, não vai fazer mais que 21 graus em Santos e que 22 em Caraguatatuba. E olha, atenção, porque aqui na região metropolitana vai esfriar ao longo do dia amanhã. A temperatura vai aos 22 graus no começo da tarde e aí começa a cair, chegando aos 15 graus à noitinha. E aí no final de semana o friozinho continua. No sábado, mínima de 13, máxima de 21 graus e no domingo não faz mais que 24 graus, só que o sol aparece mais. Economia. O índice do Banco Central, que é considerado como prévia do PIB, teve retração de 0,79% no terceiro trimestre. Os números do Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, apontam que o país ainda não conseguiu sair da recessão, já que esse foi o 7º trimestre seguido de queda no nível de atividade. Apesar do tombo no terceiro trimestre deste ano, em setembro o nível de atividade registrou expansão de 0,15% na comparação com agosto. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O IBC-BR só mostra que a economia continua numa recessão pesada. A atividade não respondeu à melhora da confiança que houve com a mudança de governo, porque não aconteceu nada muito diferente. A equipe econômica, o governo, estão focados em corrigir as distorções provocadas pelo governo anterior, especialmente no que se refere ao ajuste das contas públicas. Mas até o ajuste acaba sendo uma trava. O governo não tem como lançar as medidas anticíclicas adotadas quando precisa dar um oxigênio a mais para a economia, como investimento, incentivos tributários, financiamento, juros menores. O corte dos juros depende do ajuste, além da queda da inflação, que agora fica mais incerta pela instabilidade do dólar provocada pela eleição de Trump. O aumento das exportações também é uma saída, mas aí tem um baixo crescimento global e essa incerteza provocada pelas eleições dos Estados Unidos. É um quadro difícil, só que o governo tem de ter uma estratégia para fazer a economia crescer, estratégia que não dependa apenas dos reflexos que o ajuste fiscal poderá ter. Cadê, por exemplo, o programa de concessões que vem prometendo há meses ou uma política industrial? Esse imobilismo pode acabar minando a confiança e dificultando até a adoção das medidas necessárias para o ajuste. Há um cansaço geral com essa situação de crise, com a corrupção que parece não ter fim. E a corrupção que também ajudou a jogar o país na crise. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma indicação disso. 2 ex-governadores presos, enquanto o atual tenta fazer a sociedade pagar uma conta pesadíssima do ajuste das finanças. Não é só a questão do desvio de verbas, superfaturamento, propinas. É a opção dos governantes, onde se garantir um poder e se dar bem, fala mais alto que a eficiência e os bons resultados. O ajuste tem que acontecer até para o país recuperar a credibilidade, mas o país, a sociedade, estão merecendo mais que isso. Até para não termos desvios de rota como estamos vendo no exterior, exatamente pelo desalento com os políticos e com a condição de vida. Trump, o Brexit, as manifestações por aqui são muito reflexo disso. O recado está dado. Eu volto na segunda, até lá. A Polícia Civil de São Paulo pediu agora à noite a prisão preventiva do homem suspeito de assassinar a ex-namorada a tiros na madrugada de sábado. Hugo Alexandre Gabrich está foragido. Imagens de câmeras de segurança registraram a entrada dele no prédio da ex-namorada, na Vila Mariana, horas antes do crime. Aproveitando a chegada de um entregador, ele invadiu o apartamento e atirou em Edna Amaralina da Silveira, de 28 anos, em um amigo dela que estava no local. Edna morreu no hospital e o amigo está internado. Primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, chega aos Estados Unidos. Ele disse que quer construir uma relação de confiança com Donald Trump. Shinzo Abe é o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com Donald Trump. A caminho de Nova York, o primeiro-ministro do Japão disse que só quando existe confiança, nasce uma aliança. O presidente eleito deve tentar tranquilizar Abe e outros aliados asiáticos que estão preocupados com a retórica de campanha. Um assessor de Abe disse que os membros da equipe de transição do presidente eleito afirmaram que as declarações de Trump não deveriam ser tomadas ao pé da letra. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fique agora com o Ronivon Tudo Seu. A gente se vê amanhã, 10 horas, hein? Até lá. Dicas de saúde, beleza e qualidade de vida você encontra no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo Seu.